Olá, pessoal. Vamos dar início, então, hoje com as nossas aulas de zoologia, falando dos artrópodos, tá? Então, os artrópodos, eles comportam, né, digamos, os seres que praticamente dominam todos os ambientes da Terra, né? Então, são os insetos, né, são o maior grupo, as aranhas, os escorpiões, tá? E os crustáceos, tá? Além dos quilópodos e diplópodos. Deixa eu maximizar aqui. Então vamos lá, artrópodos. Os artrópodos, eles possuem as seguintes características, tá? E que dá nome a esse filo, o filo artrópoda, tá? São as pernas articuladas, ok? Então, artrópodos, pernas articuladas. O corpo é segmentado, ou seja, ele é dividido, assim como o nosso, cabeça, tronco, membros, tá? O dos artrópodos também é dividido em cabeça, tórax, abdômen ou céfalo-tórax e abdômen, dependendo do artrópodo em questão. O exoesqueleto dele é quitinoso, tá? Ele é um invertebrado, tá? Então, aqui a gente pode ver que o exoesqueleto dele, exo é fora, é como se ele tivesse o esqueleto fora do corpo, tá? Então, é como se ele tivesse uma armadura. E esse exoesqueleto, por que fala que é quitinoso? Porque o principal componente do exoesqueleto é uma substância chamada quitina, certo? Vocês vão ver a fundo lá na entomologia, no próximo semestre. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, tá? Então, ele tem um sistema nervoso bem desenvolvido até, tá? Com vários gânglios, tá? Temos aqui a parte que faz com que esses insetos tenham uma boa percepção ambiental, tá? Também tem através de estruturas como as antenas, né? Que a gente vai ver mais a fundo no próximo semestre também com a entomologia. A respiração. Quando eles são terrestres, a respiração ocorre por traqueias, a gente chama sistema traqueal. Porém, algumas espécies são aquáticas, ou pelo menos uma fase da vida é aquática. Então, aqui nós temos a respiração por brânquias. A excreção. Os excretas, gente, são feitos por uma estrutura chamada túbulos de Malpighi, glândulas coxais ou chamadas glândulas verdes. Tá? Então, eles excretam, né, juntamente com as fezes, certo? Então, a grande maioria, aqueles que se alimentam de sólidos, né? Os excretas, eles não saem líquidos, como urina, tá? Eles já saem mais pastosos, próximo ao sólido, certo? Então, não tem uma aparência discreta que a gente costuma ver nos outros animais. O sistema digestório é completo, e aqui a gente pode ver que a alimentação deles pode variar bastante, desde plantas, madeira, estruturas como fungo, digamos que outros insetos, né? No caso da joaninha, que é carnívoro, ou seja, se alimenta de pulgão, né? Então, assim, a alimentação deles é extremamente variada, dependendo da espécie, da família, vai ter um tipo de alimentação. Sexuados e dioicos, tá? Então, aqui tem até sexuado e dioico, porém existem exceções. Vários artrópodos podem se reproduzir através de partenogênese, gente. Ó, não tá aqui no slide, mas isso pode cair na prova. Partenogênese é quando a fêmea, ela não acasala, tá? Ela não tem contato com o macho e ela se reproduz sozinha através de um processo chamado partenogênese. Nesse processo, ela vai dar origem a óvulos que vão eclodir e dali vão sair ou somente fêmeas ou somente
machos, ou meio macho, metade macho e metade fêmea. Ou seja, uma parte dessa ninhada vai ser fêmea, outra parte vai ser macho. Quando a gente tem a partenogênese e só dá origem à fêmea, a gente chama de partenogênese telítoca. Quando essa partenogênese só dá origem a machos, nós chamamos de partenogênese arrenótoca. Quando essa partenogênese dá origem a tanto macho quanto fêmea, nós temos a partenogênese anfítoca, ok? Então, gravem isso, porque isso pode cair na prova. O esqueleto. Então, o exoesqueleto dele é rígido, né? E ele vai impedir, né, que esse animal seja muito grande. Então, ele limita o tamanho desses animais, tá? Para crescer, eles têm que se livrar desse exoesqueleto e formar outro. E isso se chama, esse processo de se livrar desse exoesqueleto para formar outro, se chama equidise, tá? Então, periodicamente, eles vão sofrendo equidise para poder crescer. Isso é um processo bem complexo, que envolve a parte hormonal desses seres, né? Que a gente vai ver mais a fundo também no próxima disciplina. A maioria dos artrópodes passa por 4 a 7 mudas até atingir o estágio adulto, tá? Então, assim, eles, dependendo da espécie, é 4, 5, 6. A grande maioria fica entre 4 e 5, tá? Mas pode ser que tenha alguma espécie que atinja 7, até ele atingir a fase adulta. Esse exoesqueleto que é deixado, né, que é abandonado, que ele se livra para crescer, é chamado de exúvia. Vocês podem observar muito a exúvia quando as cigarras, né, na época que as cigarras saem para acasalar, uma certa época do ano, né, que a gente vê nas árvores vários exoesqueletos, várias casquinhas de cigarra, tá? Então, é um inseto que a gente mais consegue observar isso, né? Porque é um inseto relativamente grande, né? E ele deixa ali a exúvia nas árvores. As classes. Então, nós temos aí os insetos, né? Que são 60%, né, das espécies de artrópodos. Eles possuem 6 pernas, ou seja, hexápodes. O corpo é composto por cabeça, tórax e abdômen. E 2 antenas, por isso eles são denominados de díceros, 2 antenas. São os invertebrados que apresentam asas, tá? Embora alguns não apresentem, algumas fases da vida, tá? A grande maioria, em alguma fase da vida, vai apresentar asas. Então, tá aqui, ó, nosso primeiro artrópodo. Então, nós temos aqui as antenas, os ocelos, né? A mandíbula. E aqui, ó, cabeça, tórax e abdômen. E 6 pernas, tá? 3 pares de pernas. Aqui novamente. Aqui é uma formiga alada. Então, aqui nós temos as moscas, as borboletas, os gafanhotos e os grilos, tá? Desse grilo vocês lembram, né? Os aracnídeos, tá? Então, uma outra classe que compõe o Filoartrópoda são os aracnídeos. Eles possuem 8 pernas, por isso são denominados de octópodes. O corpo é composto, diferentemente dos insetos, de cefalotórax e abdômen. Não possuem antenas, olha que uma diferença. E aqui nós temos as nossas amigas aranhas, tá? Tempo de vida varia muito, tá? De espécie para espécie. Porém, já tivemos em cativeiro aranhas que viveram até 20 anos.
tempo de vida dos insetos também é relativamente curto, tá, gente? Mas a gente já teve formiga, vocês puderam até ver na palestra do professor Wilkin, formiga que viveu até quase 20 anos também. Aranhas. Bom, aqui tem um desenho, tá? O que a gente pode destacar aqui para vocês? Tá? Aqui as glândulas fiandeiras, né? Ou seja, que proporciona essa aranha fazer teias. As glândulas de veneno, né? Que várias aranhas são bem perigosas, injetam veneno. E aqui, gente, nós temos aqui os palpos e as quelíceras, tá? Essas estruturas aqui, que muitas vezes o pessoal confunde como perna, mas não é, né? São estruturas que servem para agarrar a presa, melhor a presa, tá? E aqui, depois, a quelícera também serve para que essa presa seja bem capturada, né? Uma melhor eficiência na captura da presa. Porque as aranhas, gente, elas são essencialmente predadoras também, tá? A aranha, se ela tá numa plantação, ela não tá se alimentando dessa plantação, ela tá se alimentando de outros insetos que estão por ali. Então, as quelíceras é o primeiro par de apêndice da cabeça. Então, elas não têm antenas, tá? Elas possuem as quelíceras, tá? E o segundo par de apêndice da cabeça são os palpos, certo? Então, e qual a função desses palpos e quelíceras aí, né? Eles, digamos, facilitam na captura, manipulação dessa presa aí. São 4 pares de pernas, ou seja, 8 pernas. E a maioria das aranhas tem 8 olhos, gente. Tá? Então enxerga bem ela, né? E as fiandeiras, como eu acabei de falar, são os órgãos de tecelagem e situam-se no final do abdômen. Aqui temos alguns exemplos de aranhas. Aqui temos a armadeira. A aranha marrom, que é essa pequenininha aqui, que é bem venenosa. Tem que tomar muito cuidado, porque ela costuma se esconder dentro de botinas, sapatos. A licosa, que é a aranha de jardim, que é pequenininha. E aí nós temos ali a caranguejeira, a viúva negra, né? Que são aranhas, como diz, né? Aranhas, digamos que mais difíceis da gente encontrar, principalmente no Brasil. Aqui novamente a aranha marrom. Bom, principais espécies aqui venenosas. A marrom, que é digamos que é a mais perigosa, né? A licosa, que é a de grama, tá? Ou jardim. A caranguejeira, que é a tarântula. Nós temos aqui a viúva negra e a armadeira, tá? A armadeira também é extremamente venenosa e agressiva, tá? Então, se a gente for ver aqui, mas a marrom, gente, a marrom é a que mais a gente escuta caso de fulano que foi picado por aranha marrom. E pode, no local onde ela pica, esse tecido vai ficando totalmente, vai necrosando. E tem gente que pode até, tipo, ter que amputar um dedo, né? Um pé, por causa da picada da aranha marrom. Então tem que tomar muito cuidado com a aranha marrom, gente. Ela é pequena, então o pessoal acaba não ligando para ela, todo mundo tem medo daquelas peludas e tudo mais, né? Mas é a aranha marrom, que é uma aranha meio que insignificante em termos de tamanho, ela é muito perigosa, principalmente aqui no Brasil, é que tem tido mais casos. Aqui novamente a anatomia, né? Aqui a quelícera, tá bem perto aqui da boca, né? Olha aqui, ó. Aqui a parte do coração.
Aqui os túbulos de Malpighi, lá da excreção, o intestino, né? Olha os ovários. Gente, quando uma aranha coloca ovos, é até assustador. Uma vez um estagiário meu resolveu criar uma aranha lá, uma aranha pequena. Não lembro qual era. Lá no laboratório. E essa aranha, ela tava em volta, dava para ver que ela tinha botado os ovos, estava ainda meio grudado nela. Por isso que ele resolveu ver o que ia sair dali. Gente, vocês não imaginam o tanto de aranha que saiu de lá. Aí, como elas são muito pequenas, elas escaparam lá do local onde ele... Elas eram muito pequenas, elas foram saindo por todos os orifícios lá da gaiolinha que ele fez lá com coisa de Coca-Cola, não sei, tem um negócio lá de plástico que ele pôs lá. Foi assustador. Só sei que, olha, eu tive que matar tudo, porque era aranha para tudo quanto é lado. E eu não sabia que aranha que era aquela, não sabia se era realmente venenosa, né? Então, foi assim. Então, é assustador quando ela se reproduz. É muita aranha. Acho que devia ter o quê lá? Mais de 1000 aranhas, tá? Era muita coisa. Bom, aqui, gente, um outro que eu vou passar daqui a pouco é o escorpião, né, gente? O escorpião é extremamente perigoso também, né? A picada dele, que é feita pelo aguilhão, é extremamente dolorosa, extremamente venenosa, é uma dor insuportável. E, em alguns casos, principalmente em crianças, pode levar a óbito, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o escorpião. Bom, aqui, gente, olha, os araneídeos, que são as aranhas, os escorpionídeos, os escorpiões, e os acarinos, que são os ácaros, todos eles são artrópodes, certo? Tá? E aqui, o que eles têm aqui, ó? Os aranídeos, a cabeça é fundida com o tórax, cefalotórax e abdômen. Os escorpiões, além do cefalotórax e abdômen, eles têm o pós-abdômen, que é onde é como diz aquele rabinho lá, aquela caudinha que ele tem o aguilhão, tá? E os acarinos, o cefalotórax é fundido com o abdômen, tá? Os acarinos, o mais conhecido que a gente tem aí, que acho que todo mundo já viu, é o carrapato. Né? Então, o carrapato ele é inteiriço. Não dá para a gente distinguir como a gente costuma distinguir no gafanhoto, no próprio escorpião. Então, aqui, ó, escorpião, aranha e carrapato, né, são os artrópodos, né, que juntamente com os insetos, que a gente depois vai ter uma disciplina só falando de inseto, né? Então, por isso que eu não estou falando muito aqui. Bom, e os escorpiões, a ordem Escorpionida, tá? Eles apresentam o telso, que é onde está o aguilhão venenoso, tá? Quelíceras pequenas e pinças para prender as vítimas, né? Então, após ele fazer, né, a picada, ele vai aprisionar essa vítima com as quelíceras. Os mais conhecidos é o Titius baiensis e o Titius cerulatus, né? Então, tem o que a gente chama de escorpião marrom, escorpião amarelo. Aqui é bem interessante, gente. Os escorpiões, eles são tão agressivos que nem para acasalar eles se encontram direito. O macho faz uma dança nupcial, né? Eles ficam um de frente para o outro, dançando ali. O macho deposita uma cápsula, que é chamada de espermatóforo, né? Que contém os espermatozoides, e puxa a fêmea para cima desses espermatóforos para que ela seja fertilizada. Então, aqui, gente, não existe o que a gente chama de cópula. Não existe o acasalamento propriamente dito. Certo? Talvez se eles se acasalassem, um matasse o outro, né? Então, tá aqui, ó. Vocês podem ver o espermatóforo. Tá? Ó, tá aqui os espermatozoides. E aqui, a fêmea vai para cima dos espermatóforos para fecundar. E depois, gente, olha essa foto aqui, ó.
ela carrega os filhotes até eles atingirem uma fase em que já podem se alimentar sozinhos. Então, é uma mãe que cuida bem dos seus filhotes, ela não para e larga lá. Olha aqui. Ah, já pensou se deparar com isso? Que horror! Então, aqui ela vai ficar carregando esses filhotes até eles crescerem. Ela vai alimentando eles até eles terem uma idade que já podem sobreviver sozinhos. E aqui, né? Quem não conhece as espécies raras aqui, né? O Homem-Aranha. Até, gente, uma vez eu coloquei isso numa prova, né? No filme do Homem-Aranha, eu sempre que eu assisto muito, né? Por causa dos meus filhos, né? Sei, todos os filmes do Homem-Aranha eu assisti várias vezes. Tem um filme que o vilão fala assim: eu vou matar aquele inseto, que era o Homem-Aranha. Tá? Então, assim, nessa frase está totalmente errada, porque aranha não é inseto, tá? Até quando a gente faz o trabalho lá na entomologia, o pessoal, eu aviso, gente, se colocar uma aranha dentro do insetário, leva 0. E já teve gente que colocou, levou 0, né? Porque as pessoas confundem muito aranha com inseto, ácaro com inseto, né? Então, coloquei justamente esse slide aqui para todo mundo não esquecer que aranha é artrópodo, porém não é inseto, certo? Tudo bem? Os insetos são artrópodos também? Também. Só que os artrópodos, eles comportam os insetos, as aranhas, os escorpiões, os ácaros, certo? Porém, os insetos, aliás, as aranhas não são insetos, ok? Crustáceos, tá? Que também são artrópodos, tá? Eles têm 10 pernas, cefalotórax e abdômen. Tem 4 antenas. Opa. Tá? Então, eles são tetráceros. Aqui o exoesqueleto é um pouco diferente. Ele é composto por carbonato de cálcio. Tá? E aqui eles são essencialmente, né, aquáticos, a maioria marinha. Então, aqui a gente tem quem, gente? A lagosta, né? O tatuzinho, né? Que é esse aqui, ó, que é da terra, vive na terra mais úmida, né? Opa. Então, aqui, ó, as quelíceras, eles também têm. Aqui as antenas. Aqui o abdômen. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, aqui, gente, ele é um pouco diferente. E esses aqui, gente, o camarão, a lagosta, lagostim, eles são utilizados na alimentação, né? Não preciso nem falar, né? Então, aqui nós temos também, do grupo dos crustáceos, os siris e os caranguejos, né? A lagosta. Tá aqui o nosso siri, tá? Também muitíssimo apreciado na culinária, principalmente nas cidades de litoral. E o caranguejo. E muita gente acha que eles são a mesma coisa, né? Mas não são. Quais são as diferenças? Tá? Então, aqui, ó, o último par de pernas do siri termina em uma espécie de nadadeira, enquanto do caranguejo termina numa forma de unha, tá? O siri tem, dos dois lados da cabeça, espinhos longos e bem afiados, e o caranguejo é mais arredondado, tá? Os dois se alimentam de outros animais, ou seja, são carnívoros, tá? Geralmente eles se alimentam de pequenos peixes, tá? Então eles têm aquelas garrinhas para poder pegar o peixe, né? Uma outra classe
né, que é a quilópoda diplópoda, né, que o pessoal acha que não é artrópode, mas é. Os quilópodos são lacraia ou centopeia, tá, que são carnívoros. Os diplópodos, que são os piolinhos de cobra, são herbívoros. E eles gostam sempre de lugares úmidos, né? Geralmente terra úmida eles vivem. Aqui na região de Itapeva, o pessoal costuma chamar as tesourinhas, que é um tipo de inseto, de lacraia, tá? Mas aquilo lá não é lacraia, tesourinha é um inseto, lacraia é um quilópode. Os dois são artrópodes, tá? Porém, o quilópodo não é inseto, certo? Quilópodes, um par de pernas por segmento, o corpo, cabeça e corpo alongado e duas antenas. São díceros também. São lacraias e centopeias. Então tá aqui, ó. Centopeias e aqui a nossa amiga lacraia, né? Então essa aqui é a lacraia, tá? A tesourinha não é lacraia. E os diplópodos? Dois pares de pernas por segmento. O corpo é cabeça, tórax e corpo alongado, né? Por isso que é diplópodo, dois pares de pernas por segmento. Duas antenas. E aqui é o piolho de cobra, né? Então tá aqui o piolinho de cobra, que são também artrópodos. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui, tá? Então ainda tem também a segunda parte da aula, que eu vou falar um pouquinho dos ácaros, tá? Que embora a gente vá ter a disciplina de acarologia lá no sexto período, eu costumo dar uma geral aqui para vocês já irem conhecendo, tá? E lá na acarologia a gente se aprofunda em cada um dos grupos de ácaros que são importantes para a agricultura, que são pragas na agricultura, tá ok? Até daqui a pouco.